Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Lupercio Riso e hoje a gente vai falar um pouco sobre ética. Falar sobre ética, na verdade, é falar sobre algo muito atual e, na verdade, é falar do que existe de mais antigo também na sociedade. A gente tem um problema ético cada vez que a gente tem uma questão de relacionamento, alguma situação para discutir. Vamos dar um passo atrás e falar bem rapidamente sobre a diferença entre ética e moral. Lembrando que hoje nós vamos falar de ética a partir do pensamento de Aristóteles, do pensamento de uma sociedade feliz, feliz para todas as pessoas. A diferença entre ética e moral é que ética é a reflexão sobre os costumes e a moral são os nossos costumes, falando de uma maneira bem simples e bem objetiva, tá? Quando eu tenho um hábito, quando eu tenho uma tradição, quando eu tenho um jeito de ser, eu tenho um modo, um mores, portanto uma moral. Quando essa moral, esse mores ou esse hábito, ele já não dá mais conta das demandas e das coisas que acontecem, a gente tem um problema ético. Se nós pensássemos, por exemplo, em alguém que mora em uma ilha, isoladamente, vítima de um naufrágio e mora numa ilha, tal qual Tom Hanks no filme Náufrago, ele não tem um problema ético, porque ele não tem que negociar nada com ninguém. Nada que ele faça está certo ou está errado, porque ele está sozinho. Mas, eventualmente, ele vê alguém chegando lá na ilha. Quando ele vê alguém chegando na ilha, ele fica pensando como fazer. Se ele abraça, se ele acena, se ele foge, se ele chega até essa pessoa, até esse grupo de uma maneira um tanto agressiva, no sentido de mostrar que naquela ilha manda ele. Bom, pois bem, é neste momento que ele tem um problema ético. Quando ele trava contato com essa pessoa e estabelece uma maneira de se cumprimentar, por exemplo, a partir de hoje damos a mão direita, estendemos a mão direita e nos cumprimentamos, eles passam a ter uma moral. Se em algum momento eles começam a sentir que essa maneira de se cumprimentar já não dá mais conta, aí eles voltam a ter um problema ético. Resolve esse problema ético, estabelece que não dá mais a mão, apenas faz um aceno. Fazendo aceno, esse passa a ser o novo costume, a nova moral. Portanto, moral é hábito, ética é a reflexão sobre o ato, a reflexão sobre o costume. Pois bem, aonde a gente quer chegar nesse sentido de aristotélico, falando de Aristóteles, por exemplo, e falando de uma sociedade melhor? Aristóteles se fez uma pergunta, e deixou uma pergunta para nós, obviamente deu a resposta também, que é a pergunta que move um pouco esse nosso vídeo aqui, essa nossa conversa de hoje. Mas para fazer essa pergunta que Aristóteles fez num livro muito antigo chamado Ética Nicômaco, que era o filho dele, na verdade não era só um livro para o filho, era um tratado de ética, mas que ele colocou como bom filósofo, até ironicamente, no sentido de ética a Nicômaco, que era o seu filho, portanto. Bem mais recente, no século passado, um filósofo espanhol chamado Fernando Savater escreveu um livro no qual ele chama de Ética para meu filho. E no livro Ética para meu filho, Fernando Savater conta a seguinte história para o filho dele. Diz mais ou menos assim: para que serve um apagador? Para apagar. Para que serve um apontador? Para apontar. Algumas coisas o nome diz para que serve, outras não. Uma cadeira, por exemplo, não serve para cadeirar, serve para sentar. Então o nome cadeira não diz para que ela serve. Algumas coisas o nome diz e nós sabemos muito facilmente se elas são boas ou não. Por exemplo, um apontador serve para apontar. E quando que um apontador é bom? Um apontador é bom quando ele não quebra lá a ponta do lápis, quando, enfim, as coisas funcionam bem e o lápis fica sempre bem apontado e você não fica se matando ali para apontar o lápis. Bom, os mais jovens nem sabem muito bem do que se trata, mas é um apontador, né, que você vai rosqueando o lápis e tudo mais e aquilo vai cortando. E aí você identifica o que é um bom apontador. Um martelo, por exemplo, como é que nós identificamos que um martelo é bom? Pela empunhadura, tal, e uma série de outras coisas. Aonde ele quer chegar com isso? Ele vai falando para que as coisas servem e o nome das coisas até chegar na seguinte pergunta: e um ser humano? Para que serve um ser humano? E quando nós identificamos que um ser humano é bom? Essa é uma boa pergunta. Porque o nome ser humano não diz para que serve.
E ainda que o nome ser humano dissesse para que serve um ser humano, nós não sabemos exatamente como dizer que um ser humano é bom ou não. É a mesma pergunta que Aristóteles fez lá há 2.300, 2.400 anos atrás, quando pensou um pouco na organização social e política da sociedade grega e que ainda funciona nas sociedades atuais, nas sociedades contemporâneas. Algumas pessoas, mais aceleradamente, ou talvez um pouco sem pensar, vão dizer que o ser humano serve para cuidar da natureza. Eu particularmente discordo dessa resposta, partindo da premissa que muitas pessoas, quando podem nas suas férias, procuram viajar para lugares onde não tem ser humano. Procuram se afastar dos seres humanos. Quando nós buscamos uma praia preservada, ou uma natureza ou algo parecido. De vez em quando você vê em alguns programas que mostram reportagens aí de lugares da natureza que nós falamos, nossa, que maravilhoso. E aí você pensa o seguinte, é assim porque não foi ninguém ainda. Porque basta ir todo mundo lá que vai estragar. Portanto, o ser humano não serve para cuidar da natureza, porque a natureza cuida de si própria. Há algumas pessoas que dizem que o ser humano vai servir para cuidar dos bichos, por exemplo. Para cuidar de tudo que é aquilo, dos bichos que a gente tem em casa. As pessoas têm bicho em casa e assim, como se nós cuidamos dos bichos, o que não é verdade. Quando eu tenho um animal em casa, eu domestiquei, portanto ele já não está mais como estava na natureza. Sobra alguma questão então. O ser humano serve para quê? O que Aristóteles responde, e que Fernando Salvater também vai dizer depois, é que o ser humano serve para fazer outro ser humano feliz. É para isso que serve um ser humano, para fazer outro ser humano feliz. Aristóteles vai chamar isso de eudaimonia. Uma sociedade em que todos são felizes é uma sociedade que existe e que tem eudaimonia. O grande problema disso é que a palavra outros é uma palavra bastante ampla. Mais ampla do que eu gostaria que fosse às vezes. Eu ou você ou muitas pessoas. Porque o outro são os meus filhos? Sim, sem dúvida. O outro é a minha família? É a minha mãe? É meu irmão? É meu melhor amigo? Sim. O outro é aquele que eventualmente joga uma filha pela janela? Também. O outro é aquele que eventualmente se envolve em alguma corrupção? Também. Uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais justa, é uma sociedade que pensa na felicidade de todas as pessoas. Quando a gente sai de casa, a gente não sai com outro objetivo que não seja ser feliz. É óbvio que o conceito de felicidade ele pode ser relativizado e discutido na medida em que nós não somos felizes o tempo todo. Precisamos, de alguma maneira, e é natural que tenhamos momentos de infelicidade, e a partir daí a gente constrói a percepção de que temos bons momentos também. Mas uma sociedade feliz é uma sociedade naquela nós pensamos em fazer atos que podem, de alguma maneira, melhorar a vida coletiva. Há quem diga assim, mas isso é impossível acontecer porque sempre tem alguém levando vantagem. E aí, nesse sentido, a ética de Aristóteles é teórica, evidentemente, e se dá numa sociedade que acontece há 2.500 anos atrás e que não tem todas as complexidades que nós temos hoje. Só que ela é uma teoria a ser seguida, uma teoria a ser buscada. Pensar numa sociedade em que todos estejam felizes é uma sociedade na qual nós damos a cada um aquilo que cada um precisa. E depois neste contexto, a gente vai conversar com um teórico bastante recente, um teórico norte-americano do século passado chamado John Rawls, que tem a teoria da justiça no qual a gente dá a cada um aquilo que cada um precisa. Aí nós chamamos de equidade. Uma sociedade que tem eudaimonia aristotélica é uma sociedade que tem a equidade de John Rawls. Uma sociedade que tem para cada um aquilo que cada um precisa, no sentido de que cada um possa ter as suas necessidades atendidas, as suas necessidades básicas, e não necessariamente tudo aquilo que deseja. Desde o período da Revolução Francesa, de um educador muito importante, chamado Rousseau, ele já dizia que as crianças devem receber aquilo que necessitam e não aquilo que desejam. Porque um caminho bastante rápido para que você tenha um ser humano infeliz é você dar para ele tudo o que ele deseja. Na medida em que, em algum momento da vida, ele não vai conseguir tudo o que deseja e vai construir infelicidade. A educação ela pode contribuir para isso
quando ela desmistifica as diferenças, quando ela pensa nas pessoas como um conjunto social no qual é impossível ser feliz sozinho. E existem letras de música que falam isso ainda. Quando eu ando numa rua e eu preciso fechar o vidro do carro porque eu tenho medo de ser assaltado, quando eu blindo o meu carro, ou quando eu coloco o sistema de alarme, cerca na minha casa, ou se eu não posso fazer isso, eu simplesmente não fecho a porta, eu fecho a porta aos estranhos, significa evidentemente que eu não consigo ter uma sociedade feliz. No passado, quando nós andávamos nas ruas, era interessante. Nós andávamos na rua, uma rua escura, erma, e aí vinha alguém, e para você não andar na rua escura, você dizia assim, nossa, ainda bem que tem alguém, pelo menos eu não estou sozinho. Atualmente, lamentavelmente, nós estamos no inverso. Eu estou andando na rua e vem alguém, eu penso, ai meu Deus, vem vindo alguém. E aí eu mudo de calçada, eu mudo de lugar. Pode ser que eu não seja assaltado e a pessoa nem mexeu comigo. Não tem problema. A questão é, isso me faz feliz? Me faz feliz viver sobressaltado? Uma sociedade feliz é uma sociedade em que eu vivo sem saber, não é que eu não sei, mas que não existe, por exemplo, uma Cracolândia, que não existem pessoas passando fome. É impossível, na visão aristotélica, eu viver absolutamente feliz, sabendo que nesse momento nós temos migrações no mundo e pessoas com muitas dificuldades. É um sonho? É. É uma visão utópica de felicidade? É. Mas para que existem os sonhos se não for para a gente caminhar? Para que existe a ideia do impossível se não for para a gente aumentar e estender o limite do possível?